Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Este é o pod videocast número 1 da playlist Filosofia do Abstrato, a compreensão por imagens, a alavanca de Melquisedeque e a mente abstrata. Sugerimos que você não tente se aproximar desse conhecimento tentando compreendê-lo racionalmente, decorando-o ou guardando na memória. Ele não tem valor assim. O que estamos tentando transmitir, por fim, são imagens que ilustram a verdade de fatos científicos esotéricos que você, a obra-prima na natureza, que precisa conhecer a síntese dessa natureza que é você mesmo, pode testemunhar com sua dedicação apenas no seu laboratório interior e íntimo. E devido ao recurso que estamos utilizando, nossa comunicação, está se processando por palavras, mas não quer dizer que seja um ensinamento, abordagem ou especulação racional, dessas que precisamos lidar com a memória e o raciocínio. Não. Nossa intenção é transmitir imagens como símbolos que compõem uma ideia maior que podem nortear uma pessoa em todas as suas realizações por toda a vida, e que ela dirija isso junto a outras pessoas para a evasão da Matrix. Então, se te interessar, que você ouça e reouça, até que sua mente, com as várias observações e repetições, capture a imagem e ela e seu conjunto passem a fazer sentido ilustrativo dessa abordagem para você. É evidente que há certa lógica nisso, pois até certas figuras, por exemplo, geométricas, são símbolos conhecidos. O que não quer dizer que você deva com elas raciocinar tentando compor algo lógico. Não. O criativo não precisa ser lógico. E essas imagens, por exemplo, partem do ponto para a linha, da linha para o círculo ou para o plano, e destes elas evoluem para a esfera ou para o cubo. Estamos na terceira dimensão, e o que chamamos de quarta dimensão é o tempo, ou o conteúdo, dessa esfera ou desse cubo, dessa caixa. E é assim também que tentamos, em uma linha de evolução, colocar essas ideias e esperamos que assim você também as receba. O fato de se desaconselhar o seu uso racional não quer dizer que elas sejam uma mística, nem quer dizer que você o tempo inteiro não deva usar a sua crivação de leitura de tudo o que os seus sentidos estão percebendo, tudo aquilo, principalmente pelos olhos e pelos ouvidos, que alcança sua mente. Não, pelo contrário. Essas imagens, essas ideias, e particularmente as imagens, são bastante racionais, mas não foram ditadas onde foram registradas por uma mente comum. Então, algumas imagens são importantes como acessórios de descrição, e não estamos falando nenhuma coisa nova, o que não diminui o valor e a importância do que estamos falando. Evidente que você deve se resguardar no sentido de poder estar 100% atento ao se posicionar para em você trabalhar isso, que é um conhecimento de intervenção na Matrix, como a escada de Jacó. Ao longo dos tempos, através das chamadas intervenções de revelações, notícias da chamada escada de Jacó foram registradas, geralmente sulcadas em pedra, e chegaram a nós, pois se encontram no mundo inteiro. A escada de Jacó é a mesma alavanca de Melquisedeque, ou a corda lançada na masmorra dos reservados clássicos do século XVII. A corda no poço, que no filme Matrix é simbolizada pelo uso do telefone para se fazer o teletransporte ou viagem no tempo e no espaço. Inclusive, no filme, a viagem não é apenas de um lugar para outro dentro da Matrix. A viagem é de dentro para fora da Matrix, para dentro da nave do Morfeu, a Nabucodonosor, que é na realidade da evasão por reconstrução progressiva, também chamada remodelação estrutural ou vácuo. Um vácuo original ou gerado por frequência, onde se pode construir um campo eletromagnético avançado de desconstrução e reconstrução, uma nave de evasão. Toda e qualquer construção a partir da matéria etérica, como é o nosso mundo, a Matrix, parte de um interventor em um vácuo,
que existe como uma possibilidade de campo de construção na mente cósmica, uma loca, como se chama no hinduísmo, e é seguida da projeção mecânica de forças eletromagnéticas que alcançam o plano etérico e arregimentam as forças etéricas para aquele projeto que é a partir da rotação dessas forças ou matéria básica sutil etérica, assim adquiridas, que há o acionamento do arquétipo segundo todos os estados de tempo pertinentes onde essa construção irá servir. E a partir daí é agregada, atraída a matéria física, e no final se tem a Nabucodonosor ou nave, por exemplo, como é chamado no filme. Então, o mesmo processo de inauguração de um vácuo, que é um lugar que já existe no espaço, onde está manifestada a mente cósmica, o espaço original, inerte, naquele lugar que é um dos lugares, no caso um lugar que foi determinado para isso, esse senhor, que é uma consciência que cresceu na matéria desde coisas singulares, mas ínfimas, aquela consciência cresceu, passou pelos reinos da natureza, passou pelo humano, supra-humano, planetário, atingiu o cósmico e é um senhor de criação de universo, essa consciência, né, que é essa unidade inteligente que tem uma ponte íntima, no nosso caso isso está lá dentro do coração, na forma de Atman, com a consciência universal do multiverso, que é uma coisa muito maior onde estão inseridos os universos. Então, num dado momento, é ativada ali a matéria etérica dentro daquela loca e, num dado momento, é atraída a matéria física e, então, há um link com o arquétipo, que é o projeto daquele universo, que aquele senhor, que é essa consciência que eu me referi, que se desenvolveu dessa maneira, ele então ativa o arquétipo, que é uma memória que está inserida na mente cósmica. Seja o arquétipo, seja a mente cósmica, são perceptíveis no plano etérico, naquele registro, no akasha, ou registro akáshico, como é dito, por pessoas que se dedicaram longamente a isso, que adquiriram um nível de sutileza da consciência para fazer esse tipo de leitura, mas eles não são compostos da mesma matéria que se compõe a mente cósmica. Eles não são de matéria etérica. É de uma matéria perene que isso é construído. Então, a partir dessa atração da matéria sutil ao acionamento do arquétipo, segundo todos os estados de tempo pertinentes, onde essa construção irá servir, e a partir daí é agregada, atraída a matéria física, e no final se tem a Nabucodonosor ou nave, como é chamado no filme. Então o processo, como eu acabei de dizer, ele tem no seu início, no seu starter, o mesmo formato da formação de um universo, porque a nave, ela é um micro-universo. E essas unidades de resgate, elas compõem a linha formada ao longo do tempo pela sucessão do trabalho de resgate nas várias culturas onde esse tipo de instrumento foi construído de cima para baixo, que é a chamada escada de Jacó, e que, por razões quânticas do universo paralelo ou quarta dimensão, ou ainda abstrato, pode ser observada como uma coluna da Terra aos céus, composta de esferas sobrepostas, perfazendo-se assim os degraus. A mesma ideia se encontra nos totens dos navajos e outras etnias norte-americanas que, embora com várias figuras zoomorfas, geralmente só possuem um par de asas. As asas são as mesmas do símbolo do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, dos nossos ancestrais Anunnakis, símbolo de todas as forças aéreas do mundo e do qual falamos no vídeo O Arquiteto, da playlist Dissecando a Matrix. Essa coluna não pode ser compreendida apenas como em sua visão tridimensional,
como se empilhássemos inúmeras esferas uma sobre a outra. Quando observada, ela está em constante movimento quântico de evasão da terceira para a quarta dimensão, de maneira que está em movimento para cima e para dentro da estrutura base da manifestação do plano cósmico onde estamos. É como se abrisse o oxigênio na sua frente e a pressão bárica da atmosfera, e para dentro se visse essa escada, que é como esferas umas em cima da outra, mas agora você pega um retângulo, vai bem no meio da esfera e coloca ali. Então você vai ver aquela escada meio com degraus muito singulares, mas ela tem um movimento quântico enorme que está acontecendo ali. Então, por detrás da matéria e dos átomos materiais, há outra matéria sutil, chamada matéria etérica, e nesse ponto estamos falando da matéria de dentro da Matrix. No caso da escada e onde ela se situa, determinado pelo seu comprimento de onda, ela se situa onde foi e são sempre construídos seus elos, na estrutura etérica cósmica original, que seria no filme A Zion original, que é uma grande esfera cósmica infinita. Esfera essa repleta desses átomos originais virginais, chamados em seu conjunto Maria, ou substância original, também chamada de substância astral sideral ou substância astral cósmica. Pois bem, a escada existe nesse plano, nessa esfera, que é o primeiro universo paralelo ao nosso. E quando a observamos com o nosso olhar central cerebral, desperto, de onde estamos até ela, há uma relativa e longa distância, embora tenhamos a convicção de que ela está bem perto. Isso ocorre porque ela está inserida em várias camadas de matéria sutil e energia. Percorre-se 3 camadas de matéria densa, sutil e mais sutil, como matéria etérica e astral, e mais 2 camadas originais que na tradição são chamadas de Maria e João. E lembremos-nos dos contos de fadas. Maria é a matéria etérica da próxima esfera ou universo paralelo, o mundo virginal, que é essa matéria original. E João é a energia que põe em movimento essa matéria desse nosso mundo de origem, a Zion original, como simbolizado no filme. Então, Maria são os éteres virginais da Zion original ou do primeiro universo paralelo, que é o nosso campo de desenvolvimento da consciência de origem. Quanto às forças de construção, quando é energia, a matéria está em potencial, e quando é matéria, a energia está em potencial. Portanto, quando observamos de onde estamos até a escada, são 5 camadas, como 5 camadas de uma grande esfera energética, com uma projeção tridimensional de um Stargate. E essas camadas se abrem a partir de uma fenda central vertical, se abrem como portas laterais de correr, como se fossem essas portas de shopping. E esse movimento feito sob a direção do seu guardião, do seu agente, cada um em seu tempo, e de forma sequencial, produz um som quíntuplo muito típico. Algo disso é relatado nas Chaves de Enoque. Esse som é chamado nas tradições de trono e as camadas ou esferas de mansão. A palavra trono é usada nas tradições para designar essas moradas ou esferas, no sentido do seu regente específico. Por isso se diz o trono de Deus, etc. É assim que o próprio Jacó viu a escada e se percebe sim o movimento dos ascensionados ou anjos e também de seres originais, que podemos chamar de socorristas da Matrix, em movimento para cima e para baixo por ela, pela escada, que quando observada acuradamente se revela como as esferas da descrição que dei acima. E a partir do entendimento de que existe essa alavanca de Melquisedeque, essa escada elevador, de trono a trono, de mansão a mansão, de morada a morada, como na fala de Jesus Cristo, em cuja casa do Pai há muitas moradas, que podemos falar de uma filosofia do abstrato, porque todo esse percurso do ponto em que somos uma pessoa comum, isso é, que somos algo como um símio pensante, um erectus, uma pessoa cultural, um homem e mulher elementar, ou seja, um agrupado de elementos, embora seja obra-prima na natureza, que funciona mediante um chip educacional e cultural montado naturalmente no meio em que fomos criados, mas montados sobre trilhas de vários passados, como a genética, a influência estelar, a determinação eletromagnética da Terra, do local da época e outros valores determinantes, e montado em um vácuo da consciência. Está falando aqui da formação do eu.
Esse chip é o que nós chamamos de eu, ou nos sentimos dessa forma. Na cabeça, entre os olhos, com o seu chakra da hipófise ou frontal correspondente, mas é apenas um tipo de chip na forma de uma concentração de forças, com uma bateria e bancos de memória montadas sobre os tecidos cerebrais como disco magnético de gravação, e funcionando mesmo assim pela rotação dos chakras e um certo processador central na forma do raciocínio particularmente limitado, pois não temos no Ocidente há mais de 400 anos a cultura da razão. Então, nessa unidade eletromagnética que está ali montada, são colocadas experiências. Isso começa lá, no útero, de fato, com 21 dias de gestação. E falamos disso também em outros podcasts aqui no canal. Cultura da razão, que é a mesma cultura da mente, mas não mais temos oficialmente isso nos planejamentos de estudo, de formação, de cognição, de educação no Ocidente, no nosso sistema escolástico. Então, é um chip provisório que se desfaz no máximo nos primeiros séculos depois da morte, lá nos planos onde a pessoa esteja, mas que precisa ser reconstruído e substituído e reprogramado no processo de evasão ainda em vida, como naquela reprogramação, porque passa Neo depois de ser livre da Matrix e literalmente pescado para dentro da Nabucodonosor e assistido durante o seu recarregamento. Lembra dessa cena? O cara coloca lá, são disquetes ainda, como aqueles computadores antigos, né? De arte marcial, para ele ter aquelas habilidades e tal. E depois ele mesmo vê que ele pode se recarregar. Então, isso a partir das informações que estão lá na matéria original, hein? Faz um link com o arquétipo, isso é possível. Então, é a partir da compreensão de que realmente existe essa escada, alavanca, campo acelerador, rotacional ou nave de Morfeu, e de que realmente existe a Zion ou as moradas, de que nos fala Jesus Cristo, e da compreensão de que somos uma consciência eu, que pode ser, como todo ser, reconstruída através de um processo tríplice, processo no qual todo o nosso ser, nossa consciência, é a forma para o retorno do ser divino original à sua antiga forma, que é a nossa, a forma. Ele, o divino e eterno em nós, que se encontra preservado em Atman, que é o centro memorial eterno que se encontra em nosso coração energético e que é reativado quando ainda estamos como Neo, deixando a Matrix e seguimos ora em alta, ora em baixa, percorrendo para cima e para baixo a escada que expliquei acima, como Neo, Trinity e outros fazem por telefone no filme Matrix. E a nossa realidade é assim também. Então, uma vez admitido nesse processo, a partir da inignição de Atman, essa pessoa está fazendo parte da esfera contemporânea, evidentemente, com vários núcleos de trabalho no mundo inteiro, e então ela já está, de uma certa forma, frequente neste veículo. E isso vai ficando mais frequente na sua consciência, menos frequente a partir da sua dedicação em autoconhecimento, em vigilância, né? Como há uma publicação muito antiga que usa esse termo, que é atenção e compreensão aos seus processos interiores e a sua interação com a natureza ao seu redor e seus elementos, ou seja, tudo que você percebe. Essa pessoa, então, ela vai crescendo no sentido de penetração nessas esferas, nesse veículo, nessa nave, ou na Nabucodonosor, como é o caso. Fazer isso por telefone seria possível, mas diante do aparato tecnológico oculto e disponível, e do qual dei uma palhinha acima, isso seria um andar para trás. Mas é a partir do entendimento dessas coisas que podemos falar de uma filosofia do abstrato, onde juntos falaremos do tempo eterno e da mente cósmica. Iniciaremos pela mente cósmica, como ela surgiu, quais as suas funções e como podemos ter acesso e lidar com ela. A iluminação, a unificação, a libertação, né? São termos que ao longo dos tempos vêm sendo usados. A mente abstrata são, na verdade, palavras que designam a unificação
com a mente cósmica a partir da unificação dos atributos mentais, né? Atman desperto vai dar uma upgrade nos atributos mentais, que a pessoa comum é importante estar antenado com isso. Tem vários vídeos aqui que falamos dessas coisas. O raciocínio não é a mente, o processo de educação convence a pessoa de que o raciocínio é a mente, que o raciocínio é até ela mesma, e que ela é aquilo, ela é o engenheiro fulano de tal, ela é o vendedor de pipoca fulano de tal, e, no entanto, a partir do mental, que é a maior antena que nós temos para captar as informações e resolver a nossa questão de encerrados na Matrix, é que isso ocorre. Então, essa unificação interior é que permite essa ponte a partir de Atman no coração com a mente cósmica. A mente é o produto de um longo processo de atividade do ser, da consciência, no seu processo de elaboração dirigida em grupo ou onda de vida na matéria. Ela surge de uma aceleração de forças básicas naturais que despertam forças superiores em potencial e que se ligam ao arquétipo correspondente e, por fim, na malha que preenche o todo da esfera onde as consciências surgiram, se manifesta a mente cósmica para aquela esfera, pois os universos são esferas, e há um número infinito delas, e todas elas, esferas de vida ou universos, estão dentro da mente do multiverso, mas aqui vamos falar apenas da mente cósmica da Terra cétupla, que em sua cetuplicidade alcança pela sua esfera mais exterior todo o universo que podemos perceber ou alcançar como sendo nosso. Estamos falando da mente cósmica primeiro, porque todos os processos universais ocorrem dentro dela, e vamos falar dela enquanto mente cósmica cétupla da Terra, porque é como ela é vista e compreendida de onde realmente estamos. A mente cósmica é o resultante programado no arquétipo existente em um vácuo cósmico, onde o universo será desdobrado, manifestado, nutrido e cuidado pelo seu Senhor, para ali se cultivar a vida, que deverá brotar dos processos mais simples e progredir até a consciência cósmica dessa loca, vácuo ou esfera, que foi selecionada para isso e que, depois de todo o processo, essa consciência enquanto cósmica, assimilando e ultrapassando essa esfera, deverá agora, como Senhor de universo, iniciar, por sua vez, a replicação do seu processo de desenvolvimento de consciência em outras locas ou vácuos gerando a vida multiuniversal e assim sucessivamente. A consciência que pode brotar, por exemplo, da incidência exata de um raio de fótons de uma determinada estrela em um momento exato, em um ponto exato de uma molécula de quartzo líquido, que então passa a se desdobrar dos seus campos microeletrônicos às matérias e estruturas do seu arquétipo e se fará uma vida biológica ínfima, né? Nós estamos falando de algo inferior a uma bactéria, que, herdando a consciência elemental do silicato que serviu de base à sua gestação, progredirá na sua evolução de consciência, passando por todos os reinos até a mente cósmica. É assim que bilhões e bilhões de processos de evolução similar de consciências, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e humanos e supra-humanos, e dentro de uma enorme gama de variações de processos similares, mas às vezes bem diferentes do que observamos aqui na nossa natureza e no nosso mundo, chega por fim ao status de mente cósmica, que é uma grande consciência regente de cosmo ou mundo, que é a alma de um sistema planetário diverso e sobre o qual o sábio Pitágoras disse: é Deus imanente. Sua consciência pode estar em tudo, em todos os lugares, em todos os pontos, em todos os momentos, mas não pode ser localizada em nenhum ponto específico. Então, a nossa consciência cósmica, dentro da qual evoluímos, existe em uma loca, por fim, como a resultante de toda a atividade de uma humanidade original e todos os seus viáticos, que são os reinos ou eras, e que a acompanham desde que ela surgiu dentro de um mega projeto, de um mega criador, com todos os seus atributos, todos os arquétipos e um exército de servidores necessários e a determinação gerencial de um vácuo cósmico, onde fazê-lo da maneira minuciosa que descrevi acima.
Então temos em nosso universo uma consciência cósmica totalmente imanente a ela e expressa pelo cosmo Terra, que é a Terra planetária sétupla, onde em sua camada mais externa estamos. Pois bem, essa Terra sétupla, que é o mundo em que vivemos, e quando falamos mundo, estamos falando de uma setuplicidade quântica, e usando esse termo num sentido bem cultural, mas esse sistema planetário, que tem qualidades que chamamos de Vênus, de Mercúrio, de Júpiter, etc., qualidades essas muito bem tipificadas e que vão, segundo o arquétipo, manifestar a natureza, como no nosso caso é a natureza que conhecemos, esta unidade de qualidades, possibilidades e potência que é a Terra planetária sétupla, onde em sua camada mais externa estamos. Pois bem, é daqui, de dentro da ciência da mente cósmica ou abstrata, que podemos falar da filosofia do abstrato e do tempo eterno. Tempo eterno. Lembrando que, até se chegar na filosofia, primeiro surge a arte, como processo do surgimento da vida no nível molecular, como em uma das possibilidades que acima descrevi. O que chamamos religião é a preservação venerosa, dedicada, correta e necessária dos elementos desse processo, quando observados. E a filosofia é a explicação, às vezes, de vários ângulos ou de um aspecto do processo, como minha descrição acima, ou de todo o processo, ou de outros processos, compondo o entendimento com vistas também à sua preservação. E, por fim, a execução, o colocar a filosofia em prática, é o que originalmente se chama de ciência. É por isso que a ciência teórica, por exemplo, a física teórica, é o ramo científico que mais cresce. Ele é um tipo de filosofia especulativa, que pode até não descrever exatamente o que ocorre, mas se o resultado dá certo, seguimos. Sim, porque a ciência segue um caminho inverso. Em vez dela buscar as fontes de informação, ela busca alguns títulos, às vezes, em publicações muito antigas, como Albert Einstein, lá na sua biografia, fala de forrar a força, que é matéria e energia ao mesmo tempo. Né? Isso está lá na literatura, nos Vedas, lá dos hindus antigos. Então, voltando ao ponto em que Neo ou um outro liberto é içado da Matrix, isso significa que ele recebe outra reprogramação que vemos o Neo receber com todos aqueles programas, etc. De fato é assim. Mas esse carregamento ocorre no processo de renovação, libertação, iluminação ou saída, pois bem, isso significa o despertar novamente, novamente porque já tivemos isso. Já possuímos a mente abstrata, e quando estávamos à disposição de certos cientistas cósmicos, chamados anjos lunares, há alguns bilhões de anos, a perdemos, ficamos à mercê e depois fomos encerrados na Matrix, onde estamos. E falamos disso nos outros podcasts aqui do canal. E há textos nos nossos blogs sobre isso. Então, vou dar uma palhinha filosófica sobre essa alma, essa consciência ou essa mente recuperada e abstrata. Lembram-se que em Matrix, Neo, com seu sistema, sua consciência reprogramada, por fim, podia acessar novamente a Matrix, e sozinho acessar, entrar e deixar quando quisesse, e que depois ele descobre que pode despertar mais poderes que estão em si, mesmo mudar seu destino previsto pelo arquiteto e pelo oráculo, que são como que seus pais criadores, e vencer com a sua forma, a sua tese, e podemos ver isso exposto nas narrativas, episódios e peças da franquia. Ele combate o invencível onde seus antecessores perderam, e como melhorado, aperfeiçoado, vence e vence, e até morre e ressuscita e vence. Pois bem, essa consciência ou mente abstrata é por natureza do campo do tempo eterno, onde surgiu, que é também o tempo eterno da mente cósmica, da setuplicidade da Terra, de que falei acima. Ela não é do tempo moldado no espaço, como a nossa mente comum, e nada melhor do que falar do próprio tempo como abordagem da filosofia da mente abstrata. Sete Raios Podcast, evadidos na Matrix. Ouça, reouça, compartilhe apenas com quem tem a ver. Dê seu like, deixe lá o seu comentário, inscreva-se, ajude o canal. O próximo
Pod Videocast, então, será falando sobre o tempo, revelações.